Olá, estamos na Semana da Democracia. Está no ar o Câmara nas Eleições de 2014. Acompanhe a seguir as notícias desta edição. Nas eleições gerais de outubro, 27 das 81 cadeiras do Senado vão ser renovadas. Você sabe onde trabalham e quais as atribuições dos senadores? Veja na terceira reportagem da série Cargos em Disputa. Danilo sabe bem o valor do voto. Por isso, fiscaliza e acompanha os candidatos que elege desde a campanha até o último dia do mandato. A atuação parlamentar ela não é difícil de você mensurar. Ela não é difícil. Você tem que ter a disponibilidade de estar acompanhando, seja pelo jornal, internet, ou um próprio comprometimento com o gabinete do parlamentar. Cada senador é eleito com 2 suplentes. Se o parlamentar deixar o mandato por qualquer razão, são eles que ocupam a vaga de acordo com a ordem de registro. 184 candidatos fizeram registro na Justiça Eleitoral de olho nessa oportunidade. Para se tornar um senador é preciso ter no mínimo 35 anos de idade, ser brasileiro, ter pleno exercício dos direitos políticos, domicílio eleitoral no estado o qual pretende representar, além de ser filiado a um partido político. 1/3 dos políticos do Senado Federal será renovado em outubro. Os outros 2/3 ficam na casa até 2018, quando completam um mandato de 8 anos. Ao todo, 81 senadores, 3 de cada estado e do Distrito Federal, representam as 27 unidades da federação no coração da capital do país. Isso ajuda a entender o significado de todas essas bandeiras hasteadas na chamada Alameda dos Estados, em frente ao Congresso Nacional. Isso garante que cada estado vai ter um peso igual no Senado. Cada estado vai ter 3 votos no Senado. A disputa por uma cadeira no Senado Federal é pelo sistema majoritário, ou seja, vence quem recebe a maior quantidade de votos. E a cada 2 anos, também tem eleição no Senado para a escolha do novo presidente da casa. Ele é quem comanda todo o Congresso Nacional, a quem compete exercer as atribuições legislativas e de fiscalização e controle. O cargo de presidente do Senado é privativo de brasileiro nato, conforme disposição constitucional. Em regra, os projetos que tramitam no Senado passam também pela Câmara. Vão de um lado para o outro, porque antes de serem aprovados precisam ser discutidos nas 2 casas. Ambas têm o dever de criar, reformular, debater e aprovar atos e emendas à Constituição Federal e, por fim, encaminhar as leis para a sanção presidencial. As sessões da Câmara e do Senado também podem ser conjuntas. São realizadas para a deliberação de temas específicos, como leis orçamentárias, medidas provisórias e vetos presidenciais. Muitos projetos de lei vão iniciar na Câmara e vão para o Senado para dar a palavra final. Se for diferente, volta para a Câmara decidir. Mas muitos projetos de lei começam no Senado. Aprovado no Senado, vai para a Câmara. Se a Câmara aprovar coisa diferente, modificar, aí tem que voltar para o Senado dar a palavra final. No Senado, cada senador individualmente, que é 1 entre 81, cada senador tem mais poder político no Senado do que um deputado entre 513. Então, o peso de um senador dentro da Câmara Alta é bem mais forte e tem mais prerrogativas do que um deputado dentro da Câmara dos Deputados. Entre as atribuições exclusivas dos senadores estão processar e julgar autoridades da União, presidente, vice e ministros envolvidos em crimes de responsabilidade, suspender a execução de lei declarada inconstitucional, autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União e dos Estados, estabelecer limites e condições para a dívida dos estados e dos municípios, apreciar concessões e renovações de canais de rádio e TV. Também é obrigação dos senadores receber a demanda dos eleitores pessoalmente ou por meio de assessores. Mas muita gente nem sabe disso. A porta do gabinete ela não pode ter nem tranca, nem chave, nem hora de fechar e nem de abrir. A equipe parlamentar ela tem que estar sintonizada naquilo que o eleitor que lhe deu o voto, que lhe deu a confiança, está sintonizado com ele para sugestão, para
acompanhamento tem que estar aberto. Quase 22 milhões de eleitores em todo o Brasil vão ser identificados por meio da impressão digital na hora de votar. Vamos acompanhar a matéria da Justiça Eleitoral. Um país em contagem regressiva. Dentro de poucos dias, quase 143 milhões de brasileiros vão às urnas escolher os novos representantes. Este ano, quase 22 milhões de eleitores vão ser identificados pela Justiça Eleitoral de uma forma diferente, pela impressão digital. Mais uma forma de garantir a segurança do cidadão na hora de votar. É uma identificação que é cientificamente mais segura mesmo. Esse ano vai ser a primeira vez, que eu vou votar assim, mas é bem mais seguro, ser bem melhor. Qualquer tecnologia nova para a gente sempre é uma segurança. Uma segurança absurda, é um troço fantástico. Com a identificação biométrica, ele apresenta suas características biométricas por meio das suas digitais. O software analisa as minúcias dessa digital, compara com o banco de dados. Havendo a coincidência dessas minúcias, a urna automaticamente é liberada para ele votar. Tira o poder, a intervenção do homem nesse processo, coloca mecanismos de tecnologia que contêm alta precisão e confiabilidade, que são análises das minúcias das digitais. Ao todo, 762 cidades, incluindo 15 capitais, vão usar a tecnologia no dia 5. Rio Branco, Maceió, Macapá, Brasília, Goiânia, São Luís, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Aracaju e Palmas. Os estados de Alagoas, Amapá, Sergipe e o Distrito Federal conseguiram atingir a meta de recadastrar 100% dos eleitores. É um trabalho bastante complexo, multidisciplinar, que envolve, inclusive, toda a Justiça Eleitoral com a participação muito presente, principalmente dos tribunais regionais eleitorais. Digamos assim, a complexidade está ligada na questão logística e na característica do país. No ranking, Alagoas registrou o maior número de eleitores, quase 2 milhões. Em seguida, aparece o Distrito Federal com mais de 1.800.000. Na sequência, Sergipe com cerca de 1.400.000 e o Amapá com mais de 450.000. Em Florianópolis, Santa Catarina e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a identificação dos eleitores vai ocorrer com e sem biometria. É que mesmo sem a realização da revisão eleitoral, alguns municípios já dispõem de urnas com leitor biométrico. Cuidado com o golpe do e-mail falso. Tem gente na internet usando o nome da Justiça Eleitoral e de outras instituições públicas para roubar senhas e dados pessoais. Vamos assistir a matéria da Justiça Eleitoral. Daiane é produtora de televisão. Por dia, ela recebe e envia dezenas de e-mails. A troca de informação via rede mundial de computadores é constante e fundamental para o bom desenvolvimento do trabalho dela. O problema é que nem tudo que chega na caixa de mensagem é real e principalmente seguro. Eu recebi um e-mail que era do Detran e me chamou a atenção porque tem cadastro no Detran e tal. Eu acabei abrindo e aí isso fez com que bloqueasse tanto o meu e-mail como também as minhas redes sociais. Então, quando eu vejo que tem uma coisinha diferente, eu já procuro nem abrir, porque realmente dá um problema que dá uma dor de cabeça mesmo. E não é só utilizando o nome de bancos e de empresas que os golpistas estão agindo. Agora, eles também estão enviando e-mails falsos utilizando o nome da Justiça Eleitoral. Essas mensagens chegam disfarçadas de diferentes assuntos. Pode ser de cancelamento de título, regularização de cadastro, até convocação para mesário. O importante é o eleitor ficar atento e não abrir o link que é enviado dentro da mensagem. Tem um código malicioso por trás daquele link que pode estar roubando informação, desde dados de senhas, dados bancários, senha, como CPF, coisas que você tem
que você não pode disponibilizar. Para evitar que os eleitores sejam prejudicados por esses falsos e-mails, a Justiça Eleitoral reforça o aviso de que não envia esse tipo de material aos eleitores e também não autoriza ninguém ou nenhum órgão a fazer esse tipo de comunicado. Aqui no Acre, o diretor-geral do TRE, Carlos Vinícius, conta que é comum eleitores ligarem para o tribunal questionando sobre o envio de e-mails dessa natureza. Isso não procede, não parte do TRE, isso são tentativas de hacker de mandar vírus para o computador das pessoas com o intento de obter dados, principalmente dados bancários, para fraudar a conta corrente e outras coisas relacionadas a cartão de crédito e tudo mais. A orientação é de que o eleitor não tenha dúvida e delete o e-mail. A Justiça Eleitoral não remete mensagem eletrônica ao eleitor. Então, jamais abra arquivo que venha anexado nessa mensagem, porque esse arquivo é um vírus. A Escola Judiciária Eleitoral e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados firmaram uma parceria para aprimorar o trabalho das duas instituições. O convênio foi assinado no gabinete do presidente do TSE. Acompanhe a matéria. A parceria foi selada no gabinete da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O convênio recebeu as assinaturas do presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, e do ministro João Otávio de Noronha, que hoje está à frente da Escola Judiciária Eleitoral e também da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Com o termo de cooperação, a EJA e a Infam agora vão trabalhar juntas para aprimorar a atuação da magistratura. Nós, em conjunto, estamos atuando no sentido de obter aí recursos, de obter mecanismos, de obter formas de estar, então, incrementando esse trabalho de aperfeiçoamento, não só internamente com a magistratura, mas também com organismos internacionais, com outros tribunais, com outras cortes. Outro benefício da união de esforços entre as duas escolas para a formação de magistrados, juízes eleitorais e funcionários ligados à Justiça Eleitoral é a otimização de recursos tecnológicos e financeiros. O investimento feito para o aprimoramento em todas as áreas de ensino prevê ainda a realização de mais cursos, principalmente à distância. Esta semana tivemos a oportunidade de lançar 2 cursos à distância na Infam, com mais de 300 vagas, 400 vagas para cada um, 4 cursos. E em 48 horas, todas as vagas estavam preenchidas. Queremos, então, somar na EJA a experiência da Infam. E vamos agora a um breve intervalo. Voltamos a seguir com mais informações do programa Câmara nas Eleições 2014. Eleições 2014, calendário eleitoral. 25 de setembro, último dia para o eleitor pedir a segunda via do título dentro do domicílio eleitoral. Voltamos agora com o programa Câmara nas Eleições 2014. Participe do programa enviando sugestão de pauta ou questionamento para o e-mail comunicação@câmarablu.sc.gov.br ou pelo telefone 3231 1537. Faltam 5 dias para as eleições. O eleitor que estiver fora de seu domicílio eleitoral e não tiver cadastrado para votar em trânsito nos dias 5 de outubro, terá de justificar sua ausência. Para isso, poderá preencher online ou imprimir um requerimento de justificativa eleitoral localizado na aba Eleitor, no link Serviços, na página inicial do Superior Tribunal Eleitoral na internet. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos, para os analfabetos maiores de 70 anos e os jovens de 16 e 17 anos o voto é facultativo. Quem não votar terá de justificar a ausência, preferencialmente no próprio dia da votação, nos locais a serem designados pelos juízes eleitorais. A apuração da eleição é o ato por meio do qual o conteúdo depositado nas urnas convencionais ou digitado nas urnas eletrônicas é conhecido e computado por junta eleitoral especialmente designada para este fim. É quando a vontade do eleitorado que foi manifestada no momento da votação é conhecida, preservando-se o anonimato do eleitor. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos a seguir com o programa Câmara nas Eleições 2014.
sabia que pode contribuir para uma eleição mais transparente? Se você fornecer qualquer produto, serviço ou fizer uma doação para candidato, comitê financeiro ou partido, informe a Justiça Eleitoral. Basta acessar o site do TRE de Santa Catarina e fornecer as informações. Com isso, você ajuda na fiscalização das contas de campanha. A sociedade agradece. Sou cidadão, digo não à corrupção. Uma campanha da Justiça Eleitoral de Santa Catarina. O programa Câmara nas Eleições fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais informações sobre as eleições. Você pode acompanhar todas as notícias do Poder Legislativo de Blumenau pelas redes sociais e pelo site da Câmara que aparecem aí no seu vídeo. Lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Parlamentares aprovaram na sessão ordinária desta terça-feira 2 projetos de lei e 12 requerimentos. Grupo da Amizade se reúne uma vez por semana no Clube Água Verde. Isso e muito mais ao 12h. Um ótimo dia para você e até amanhã.